Boa noite, vamos aguardar o povo entrar pra gente começar, tá bom? Boa noite. Boa noite, Mirlis. Esperar mais um pouquinho, a gente já começa, tá? Boa noite, Heloísa. Então, a gente já tá aí com 4 minutos. Ah, Mirlis fofa. Tá todo mundo com saudade. Povo, hoje a gente vai começar a falar. Na verdade, a gente não vai ver assunto novo hoje, não. A gente vai fazer uma revisão da parte de sistema cardiovascular. A gente vai focar especificamente na circulação cardíaca. A gente está bem adiantado com a matéria, a gente está com o nosso cronograma bem tranquilinho. Então, a gente pode se dar ao luxo de parar, revisar os assuntos, até para poder dar uma ajudada para poder fazer a atividade avaliativa de vocês, né? E aí, acho que já a gente faz hoje uma revisão da parte cardíaca. Na quarta-feira, a gente faz uma revisão da parte de sistema respiratório. E eu acho que já dá uma boa ajudada para vocês poderem fazer atividade avaliativa, tá? Se for o caso, se eu perceber que a gente não conseguiu revisar todo o conteúdo da atividade avaliativa
até o prazo final de entrega de vocês, não tem problema, a gente prorroga o prazo. Mas o ponto principal é a gente revisar esses assuntos para vocês poderem fazer atividade avaliativa com bastante tranquilidade, conseguir uma nota supimpa, né? Como vocês já estão fazendo, né? E aí a gente conseguir sair bem. A gente pode se dar esse luxo, a gente está com um cronograma bem tranquilo, é uma turma muito disciplinada. A gente pode se dar o luxo de dar uma pausa, revisar assunto, rever coisa que a gente não entendeu direito. A gente pode, né? Então, assim, hoje eu vou pegar aquele primeiro slide que eu tinha mandado para vocês, onde eu falava sobre sistema cardiovascular da parte específica do coração. Para a gente poder, eu não vou mostrar slide, assim, vou fazer uma coisa bem tranquilinha, tá? Um slide que vocês já leram, uma aula que vocês já tiveram. Então, a gente vai mais bater um papo só naquela imagem lá que tem a circulação cardíaca, que inclusive é uma das atividades, um dos exercícios que estão sendo cobrados lá na atividade avaliativa de vocês. Então, a gente revisa esse conteúdo para ficar bem tranquilinho, para vocês fazerem essa atividade com o pé nas costas, tá? Então, quando a gente começa a pensar em sistema cardiovascular, a gente precisa entender algumas questões. O que que acontece? Quando a gente estava vendo lá em sistema digestório, que foi o sistema que a gente viu recentemente, eu tinha comentado com vocês que a gente tinha nutrição, a absorção dos nutrientes que vinham da alimentação. E que esses nutrientes que são absorvidos através da alimentação, eles precisam ser levados para as células do corpo, né? Porque no final das contas, a gente se alimenta para poder nutrir nossas células. Se nossas células estão bem, o nosso corpo está bem, né? A célula, ela é aquela menor estrutura que precisa estar bem, estar funcionante. Eu preciso ter minhas células funcionando bem, saudáveis, íntegras, para que o corpo inteiro funcione. Porque é a menor estrutura que a gente tem, né? Que é a célula. E células que funcionam bem, o corpo todo, os sistemas vão funcionar bem e o corpo todo vai funcionar bem. Então, mais ou menos essa é a lógica. A mesma coisa com relação ao oxigênio. Então, assim, não adianta eu respirar, tá absorvendo ali, fazendo toda aquela troca gasosa, pegando todo aquele oxigênio lá pelos meus eritrócitos, se esse oxigênio não está sendo espalhado, né? Se ele fica ali paradinho só ali naquele lugar. Não, ele precisa ser espalhado para todo o meu corpo para poder levar oxigênio para todas as minhas células. E aí, quando eu levo oxigênio para todas as minhas células, eu acabo ali na volta, né, no caminho de volta, eu acabo pegando todo aquele gás carbônico que aquelas células produziram e vou levar de volta pelo sangue para os pulmões para poderem ser oxigenados. Então percebam que o sistema circulatório ele é muito importante para a manutenção da nossa vida, né? Eu preciso ter esse sangue circulando, levando nutrientes e retirando aquilo que não é bom para o meu organismo. Se esse sistema está funcionando bem, o meu corpo vai funcionar bem, minhas células vão ser nutridas, eu vou funcionar, vai funcionar tudo muito bem, obrigada. E aí a gente lembrar de um sistema que a gente já viu, que é o sistema, quando a gente viu lá em sistema neurológico, quando a gente falou lá de neuro, a gente tem um órgão muito nobre, que é o nosso encéfalo, que ele consome muito oxigênio, ele consome muita glicose, assim, 20% da energia que é produzida por toda a glicose, toda a energia que é produzida no nosso corpo, só o cérebro vai consumir. Então, assim, e são órgãos vitais. Se eu não tenho o meu cérebro funcionando bem, o meu corpo não vai funcionar bem, vai tudo parar. Então, e quem é que vai fazer esse caminho? Quem é que vai levar esse oxigênio, vai levar essa glicose, vai levar todas essas substâncias, desde o meu cérebro até lá a ponta do meu hálux? É o sistema circulatório, tá? Então, é preciso que esse sangue, ele percorra todo o corpo para poder manter adequadamente essa nutrição. E aí, quando a gente está falando de sistema cardiovascular, o termo cardio é bem fácil para a gente, né? Ele diz respeito ao coração, propriamente dito, e vascular diz respeito a vasos. O que são vasos? Veias, artérias, capilares, arteríolas, vênulas. São todas essas estruturas, a gente fala de um jeito generalizado e chama tudo de vaso.
Então, sistema cardiovascular, na verdade, eu tenho as duas coisas. Eu tô falando do coração e dos vasos sanguíneos, tá? Então, o que que constitui o sistema cardiovascular? Coração, vasos sanguíneos, que a gente já falou, e o sangue, obviamente, né? Que também não adianta nada eu ter lá aquele monte de vaso e não tem nada percorrendo ali dentro. Então, esses três são, basicamente, são os constituintes do sistema cardiovascular: coração, vaso sanguíneo e sangue. E aí, é bem óbvio para a gente que o coração ele tem uma função de bomba. A função desse órgão, perdão, é o bombeamento. Então, ele vai circular esse sangue para todas as partes do meu corpo. Na verdade, a gente olhando assim, o coração parece uma bomba só, mas na verdade são duas. Eu tenho uma bomba direita e uma bomba esquerda. Lembra lá, o sangue vai entrar no coração pelo lado direito, vai passar para o pulmão, vai retornar o coração pelo lado esquerdo e de lá vai para as demais partes do corpo. Mas fica tranquilo que a gente vai revisar esse caminho aí, não se desespere. E aí, como é que se dá esse batimento? Porque essa bomba, ela precisa bater, né? Ela tem que bombear. Então, como é que ela bombeia? Ela bate. Esse batimento, ele se dá por causa de uma atividade elétrica que o próprio coração produz. Então, ele é autossuficiente, ele não depende de nada. Ele é capaz de gerar essa eletricidade que faz com que haja essa contração. E aí, o que a gente precisa para que esse coração funcione bem? Que esses movimentos tenham rítmico, sejam rítmicos, né? Tenham um ritmo certinho e que seja repetitivo. Então, não adianta eu bater uma vez e pronto, parei. Não, eu tenho que bater de forma bem ritmada, né? Tem que ser um movimento rítmico e tem que ser repetitivo, tem que ficar se repetindo várias vezes ao dia. E aí, só a título de curiosidade, né? Quando a gente tem aquele coração que não bate dentro de um ritmo, são aqueles pacientes que a gente fala que ele tem uma arritmia cardíaca. Por que que é arritmia? A significa negação, né? Arritmia. Então, está fora do ritmo, é uma ausência de ritmo, tá? Então, esses são os pacientes que eles têm o quadro de arritmia cardíaca. O coração dele, ele não bate de forma rítmica. Bom, vamos continuar então. Desculpa, gente, eu tô rindo aqui, minha filha entrou na live e tá dando boa noite pro. Engraçadinho. Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui como é que funciona o batimento cardíaco. O coração, ele bate, ele é capaz de bombear até 14 mil litros de sangue em uma hora. Então, a quantidade de... Em uma hora não, perdão, em um dia. Então, a quantidade de sangue que está passando ali dentro daquele coração é em torno ali de 14 mil litros por dia. Obviamente que a gente não tem 14 mil litros de sangue, mas se for para a gente contar quantas vezes aquele sangue volta no coração, então, ou seja, ele volta várias vezes durante o dia para o coração, então, se for para a gente somar, ele é capaz de bombear 14 mil litros de sangue por dia. É muita coisa. Isso se a gente for levar em consideração que o coração é um órgão pequenininho, né? Nas mulheres ele pesa em torno de 250 gramas e nos homens em torno de 300 gramas. Isso porque fisiologicamente, em geral, os homens são maiores, né? Estruturalmente são maiores do que as mulheres. Então eles acabam tendo um coração proporcional, um pouquinho maior, tá? Então, ou seja, um órgão que não é grande, é um órgão pequenininho, mas ele trabalha muito e ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele consegue bombear muita coisa. É uma bomba muito competente. E aí o coração ele está localizado naquela região que a gente chama de mediastino, que é essa região aqui central do tórax, né? E aí ele fica ali localizado no mediastino, entre os dois pulmões, porém o ápice dele está mais apontado para o lado esquerdo. E é isso que vai explicar por que a maioria das pessoas tem o pulmão esquerdo menor, porque o coração está ocupando uma parte ali daquele espaço. Tem alguns casos de pessoas que tem o que a gente chama de coração, que o coração é invertido, né? Então, não é uma condição patológica, a pessoa vive muito bem, obrigado, mas o ápice do coração dessa pessoa, ao invés de estar virado para a esquerda, está virado para a direita. É raro, não é doença, é só uma característica da pessoa, corre tudo muito bem, obrigado, tá?
Então, se por um acaso aí na vida de vocês, vocês se depararem com um paciente assim, não entrem em pânico, tá tudo bem, é só uma característica do paciente. Assim como tem pacientes que às vezes nascem com apenas um rim, então são pessoas que não têm os quartos molares, que são os dentes do siso, então não tem nada demais, é só uma característica mesmo da pessoa, ela é meio diferente, tá? E aí, como é que se encontra a localização do coração? Lembra? Ele tem a base que está voltada para trás e para cima. Então, quando a gente olha assim o coração, a parte de cima a gente chama de base. E isso dá uma confusão danada, porque geralmente a gente pensa que base é o que está embaixo. E não é no coração, e isso inclusive é uma atividade, uma questão que está lá na atividade avaliativa de vocês. A base é essa parte aqui de cima, então ela está para cima e está meio para trás. E o ápice, ele tá mais para frente e tá voltado e tá pro lado de baixo, tá? Então guardem aqui, essa parte aqui de cima tá mais viradinha, mais inclinada para trás, a gente vai chamar de base, e essa parte aqui de baixo a gente vai chamar de ápice, que é uma das questões que tem lá. Eu coloco duas setinhas lá no coração e pergunto como que é o nome daquilo ali. Base e ápice, bem facinho, tem nem o que inventar de resposta aí, é bem facinho essa daí, tá? E aí vamos falar de algumas nomenclaturas, né? Dos tais dos prefixos e dos sufixos que eu encho tanto o saco de vocês, mas vamos lembrar, porque esse tipo de coisa você vai treinando e chega uma hora que você já está tão acostumado que às vezes você nem sabe o que é. Mas só de interpretar o prefixo e o sufixo você já sabe do que se trata. Então tem algumas estruturas que a gente precisa saber e só pelo nome a gente já vai conseguir decifrar. Então o primeiro deles é o miocárdio. Mio, a gente sabe que é músculo, cardio é coração, então o miocárdio é o tecido muscular do coração. Um miócito, voltando, mio é músculo, cito é célula, então é a célula muscular do coração. O pericárdio, lembra do pericárdio, que é aquela membrana, é aquela bolsinha que vai revestir o coração, tá? Ele fica ali protegendo e dando sustentação. Então ele fica como se estivesse dentro de uma bolsinha e essa bolsinha tá sustentando esse coração. O nome dessa membrana, que é o nome correto, é o pericárdio. O epicárdio é a parede externa do coração. Então, quando a gente vai olhar ali o coração, o músculo cardíaco, ele é feito de duas paredes. Uma está virada para fora e uma está virada para dentro, está em contato mais direto com o sangue que está correndo ali nas câmaras cardíacas. Essa parte que está aqui mais para fora, a gente vai dar o nome de epicárdio, porque está mais para fora, e a parte que está mais para dentro, que está em contato diretamente com as câmaras cardíacas, que está em contato ali com o sangue, a gente dá o nome de endocárdio, que é a parede interna do coração. Essa parede interna é composta por um tecido conjuntivo liso, né? E que vai recobrir aí essas câmaras cardíacas. E aí a gente entra naquela questão lá que eu coloquei, que acho que até um de vocês, não, foi de uma outra turma, me mandou um e-mail perguntando se estava certa a resposta. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês para a gente poder revisar isso aqui junto, tá? Deixa eu virar aqui. Vou dar um apoio aqui para não ficar mexendo esse trem. Pronto, vamos recuperar aqui. Deixa eu ver se eu ligar esse negócio vai ficar melhor para vocês. Ficou meia boca, mas tudo bem. Vamos relembrar aqui essa figura. Essa figura tá no slide de vocês e também tá na atividade avaliativa de vocês. Eu coloquei aqui muitas dessas estruturas com um númerozinho, pedindo para vocês darem o nome. É só olhar aqui na imagem, não tem muito segredo, não. E tem uma outra atividade que eu pedia para vocês descreverem todo o trajeto que o sangue dá aqui no coração. Então, vamos lembrar aqui como é que ocorre. Eu tenho sangue vindo da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, eu tenho a parte que vem assim, da parte de baixo do coração, eu tenho sangue vindo pela veia cava inferior, e da parte de cima, então pegando membros superiores, o tórax, pescoço, cérebro, o sangue está chegando pela veia cava superior. Essas duas veias, tanto a superior, veia cava superior quanto a veia cava inferior, o sangue vai entrar no coração aqui pelo átrio direito. Esse átrio direito, ele vai começando a encher, 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 encher,
Chegou no limite que ele suporta, o que vai acontecer? Esse átrio vai contrair. Quando ele contrai, ele vai empurrar esse sangue. Esse sangue vai passar pela válvula tricúspide e vai chegar aqui no ventrículo direito. O ventrículo direito vai começar a encher, 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 encher. Chegou no limite dele, o ventrículo vai fazer uma contração. O sangue vai passar aqui pela válvula troncopulmonar e vai passar aqui pela artéria pulmonar esquerda e direita, entrando aonde? Nos pulmões. Lembra que no sistema respiratório, no pulmão, eu tenho uma inversão. Eu tenho sangue venoso passando por uma artéria e tenho sangue arterial passando por uma veia. Aqui a lógica inverte, tá? Então vamos continuar aqui. Ventrículo direito contraiu, vai empurrar esse sangue que vai passar aqui pela válvula troncopulmonar, que é essa válvula que tá aqui, ela estava fechadinha, ela vai se abrir. O sangue vai passar aqui pela artéria pulmonar esquerda e direita e vai chegar nos pulmões. Aí lá vai dar todo aquele processo de oxigenação que a gente viu lá na aula de sistema circulatório, perdão, de sistema respiratório. Pronto. Oxigenou esse sangue, ele vai ter que voltar para o coração, porque o coração não é a bomba. Então, ele já está recebendo aqui esse sangue cheio de oxigênio, agora ele tem que terminar o serviço dele, que é espalhar para o restante do corpo. Então tá, o sangue voltando dos pulmões, então, ou seja, é aquele sangue arterial, aquele sangue que já foi oxigenado, que já está cheio de oxigênio, está prontinho para ser espalhado pelo corpo, ele vai entrar aqui pelas veias pulmonares superior e inferior da esquerda e as veias pulmonares superior e inferior da direita. Então, eu tenho aqui 4 veias, 2 de cada lado. De artérias, eu vou ter 2, uma direita e uma esquerda. Apontei errado, mas tudo bem. Beleza. O sangue que está vindo aqui pelas veias pulmonares superior, inferior, esquerda e direita, eles vão entrar no coração de volta aqui pelo átrio esquerdo. Mesmo esquema, átrio esquerdo vai encher, 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 encher. Chegou no limite dele, ele vai fazer uma contração e vai empurrar esse sangue que vai abrir a válvula mitral e vai encher o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, por sua vez, olha só, ele vai ter que fazer um trabalho bem grande, porque ele vai ter que fazer uma contração tão forte que seja o suficiente para espalhar esse sangue por todo o corpo. Percebam até que ele é maior, essa parede cardíaca, esse músculo é maior. Por quê? Porque ele trabalha mais, ele tem que fazer mais força, ó. O direito, ele é até mais fininho, porque ele trabalha menos. A força que ele tem que fazer é para mandar o sangue só para o pulmão. Esse aqui não, esse aqui tem que mandar pro corpo inteiro. Então, ó, ele tem que ser musculosão, tem que ser forte, porque ele vai fazer uma contração bem forte. Beleza, chegou essa hora. Ventrículo esquerdo encheu, ele vai fazer uma contração bem forte. Esse sangue vai passar, vai abrir a válvula aorta. Esse sangue vai passar pela aorta e aí ele vai ser distribuído para as demais partes do corpo. A maior parte vai descer por aqui, por esse ramo da aorta aqui para baixo, que a gente chama de aorta abdominal, e uma parte vai passar por essas 3 artérias aqui, que é a artéria subclávia, que vai mandar o sangue aqui para a região do braço esquerdo, o tronco braquicefálico, que é uma artéria que vai levar lá para os membros superiores direitos, e a artéria carótida comum, que vai levar esse sangue lá para pescoço, para cabeça, para tudo lá para cima. E esse aqui, a outra parte, vai passar para baixo. É importante que vocês se atentem quando vocês forem fazer aquela descrição, que vocês vão ter que escrever direitinho todo esse processo que eu escrevi, não se esquecer do nome das válvulas, porque as válvulas também fazem parte desse processo, tá? Lembrar que o sangue ele passa uma câmara que eu falo são os átrios e os ventrículos, tá? Ele passa de uma câmara para outra, não é porque ele quer, é porque isso aqui contrai. Quando contrai, empurra. Contrai, empurra. Contrai, empurra. Contrai, empurra. Tranquilo?
Aqui nessa imagem, ó, eu coloquei só em destaque a carinha dessas válvulas, como é que elas são. Vejam que elas não são iguais. Eu tenho essa daqui, ó, que elas têm o formato de uma cordoalha, tem formato de cordas mesmo. Eu tenho a tricúspide e a mitral, elas têm esse formato parece que elas são feitas a gente chama de cordoalha, né? Mas parece que elas são formadas por lãs, por fiozinhos, por cordinhas. E a aórtica e a pulmonar não, elas têm um formato ali ela tem partezinhas assim, ela é feita como se fossem pedacinhos que abrem e fecham, tá? E aqui eu quero que vocês lembrem do seguinte: o coração, ele é uma bomba. Se é uma bomba, ele também precisa manter-se vivo, certo? Pensa aí num halterofilista, por exemplo, no cara que faz musculação, se ele não se alimenta, ele não vai dar conta de fazer o serviço dele. Ele não vai conseguir malhar, não vai conseguir levantar peso, não vai conseguir fazer o trabalho dele. Por quê? Porque ele não está se alimentando, ele vai ficar sem força muscular. O coração é a mesma coisa. Ele é uma bomba. Se ele é uma bomba, ele precisa ter veias e artérias levando muito nutriente para essa bomba funcionar, né? E quem são essas artérias e essas veias que vão levar esse sangue para poder nutrir esse miocárdio, esse músculo cardíaco? São as que a gente chama de coronárias, as artérias coronárias, tá? Então eu tenho aqui tanto artérias coronárias quanto veias coronárias também, tá? Que estão nutrindo aqui, estão levando nutriente para essa bomba que é o coração. Aqui um detalhe que dá para ver melhor aqui é que a aorta, ó, ela tem esse contorninho aqui que a gente chama de cajado ou arco da aorta, que vai subir aqui para as artérias, né, para a subclávia e tal, para essas três artérias aqui de cima. E uma parte, ó, vai fazer um contorninho aqui atrás, vai passar por baixo do coração, por baixo não, por trás do coração e vai levar o sangue para baixo. Esse ramo aqui é o que a gente chama de a aorta torácica, depois mais abaixo vem a aorta abdominal. Mas é tudo a aorta isso daqui, tá? Deixa eu lembrar. Tá, isso aqui eu já expliquei. Aqui, ó, é aquele círculo que eu falei para vocês, que aqui tinha certinho, a sequência certinha com que se dava a passagem do coração, desde a veia cava superior e inferior até a distribuição para as demais partes do corpo. Então, ou seja, para aquela atividade lá que eu estou pedindo para vocês poderem explicar como é que ocorre essa circulação no coração, aqui, ó, já tá mastigadinho, tá bom? Muito que bem. Se tiver mais alguma coisa, eu volto. Até aqui, vocês estão com alguma dúvida do que eu expliquei, gente? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Bom, vamos seguir então. Se surgir mais alguma dúvida, vocês jogam aí no chat que eu leio, tá? No final eu respondo. Então tá. Eu tô falando aí de contração, contração, contração. O que, como é que a gente dá esse nome, né? Contração, quando a gente tá falando de coração, né? A gente dá o nome de sístole, que é a contração da musculatura cardíaca, e a diástole, que é o repouso, é o relaxamento, né? Essa foi a que me deixou confusa, mas entendi, ok. Ah, que bom mesmo. Que bom. Então tá. Essa contração do músculo cardíaco, da musculatura cardíaca, é o que a gente chama de sístole. A sístole, que é a contração dessas câmaras cardíacas, elas vêm sempre seguidas de um relaxamento.
Então, contrai e relaxa. Contração a gente vai chamar de sístole. Relaxamento a gente vai chamar de diástole, tá? Então, funciona assim. Se eu tô tendo o átrio contraído, eu tenho que ter o ventrículo relaxado. Ou seja, se eu tenho o átrio em sístole, o ventrículo tem que estar em diástole. Por quê? Porque quando ele está contraindo, ele está empurrando o sangue para o ventrículo. E esse ventrículo ele tem que estar relaxado, ele tem que estar em diástole para poder receber esse sangue. Porque senão fica um empurra daqui, outro empurra dali, o negócio não sai do lugar, tá? Então, sempre que eu tenho um átrio em sístole, eu preciso ter um ventrículo em diástole. E o inverso também funciona assim. Se o ventrículo está contraindo, o átrio tem que estar lá em diástole, porque ele está recebendo mais sangue, tá? Então, como é que a gente dá aí esse nome? Se eu estou falando que a sístole é no átrio, eu vou dar o nome de sístole atrial. Se for uma sístole no ventrículo, eu vou chamar de sístole ventricular. Se o relaxamento for no átrio, eu vou chamar de diástole atrial. Se o relaxamento for no ventrículo, eu vou chamar de diástole ventricular. É só isso, é só para vocês entenderem aí que no coração a gente dá um nome diferente, tá? A gente chama de contração, a gente chama de sístole, e relaxamento a gente chama de diástole. E aí, lembra que eu falei para vocês que na verdade o coração ele era composto por duas bombas, uma direita e uma esquerda? Quando a gente vai falar em circulação cardíaca, na verdade a gente está falando de duas circulações, tem duas circulações ali ocorrendo. Uma que é menorzinha, que é aquela que está levando o sangue só do coração para o pulmão, que está ali do ladinho, é uma circulação bem pequena, então a gente dá o nome de circulação pulmonar. E eu tenho uma outra que é maior zona, que está saindo do coração para todo o corpo. É uma circulação maior, é uma circulação sistêmica, tá? Então lembrem-se que na verdade o sistema circulatório ele é composto por duas circulações, uma circulação pulmonar, que é entre o coração e os pulmões, e uma circulação sistêmica, que é quando o coração espalha esse sangue para as demais partes do corpo. E aí, vamos recuperar aí como é que funciona esse sistema de condução elétrica do coração. Eu tinha dito para vocês no começo da aula que o coração ele é capaz de produzir a sua própria eletricidade. Então é como se ele tivesse uma usina hidrelétrica, sei lá, funcionando dentro dele mesmo. Ele tem sua própria fonte geradora de energia. E é por isso que ele até depende do cérebro para poder controlar esse ritmo e essa frequência. Porém, gerar a atividade elétrica ele faz sozinho, ele não depende do cérebro para nada, tá? Ele consegue sozinho, independente do cérebro, gerar um estímulo elétrico para fazer ele contrair. O que o cérebro vai fazer é apenas regular ali aquele ritmo, fazer com que aquele ritmo funcione de maneira adequada, né? Isso aí vai ser uma função lá da região de ponte bulbo que a gente tinha visto na aula de sistema neurológico, na aula de neuro, tá? Então, o que que acontece? Por que que o coração ele tem essa capacidade de gerar essa atividade elétrica por si só? Ou de onde vem essa fonte de energia elétrica que ele precisa para poder funcionar? O que que acontece? As fibras do coração, então, ou seja, aquelas fibras musculares cardíacas, elas são compostas por um tipo de célula que ele é muito especial, que recebe o nome de células autorrítmicas. E por que que elas têm esse nome? Porque elas são capazes não só de gerar, como de transportar estímulo elétrico por todo o músculo. Então, eu tenho uma célula autorrítmica aqui que gerou o impulso elétrico, que recebeu esse impulso elétrico e transportou para outra célula que está aqui, que vai transportar para essa outra que está aqui. E assim vai, uma passando para outra, tá? Então, ela é capaz de gerar e de transportar esse estímulo elétrico que vai passar por todo o músculo cardíaco. E aí, aquele local onde esse estímulo elétrico passou, lembra aquela brincadeira que eu fiz lá de quando a gente toma choque, que a gente contrai. O coração faz a mesma coisa. Passou atividade elétrica ali naquele local, aquele músculo vai contrair. Quando aquela atividade elétrica seguiu em frente, então, ou seja, saiu dali,
aquela região relaxa. Então, passou a atividade elétrica, o músculo contrai. Chegou ali aquela atividade elétrica, o músculo contrai, que nem a gente quando toma um choque que a gente se contrai. Quando cessou aquela descarga elétrica, aquele estímulo elétrico, aquela região relaxa, tá? Contraiu, passou a atividade elétrica, chegou aqui, sístole, contrai o músculo. Atividade elétrica foi embora, o músculo relaxa, diástole, tá? Essa atividade elétrica que está sendo passada, ela ocorre sempre de uma forma rítmica e repetitiva. Então, chegou a atividade elétrica, eu tenho a sístole. Cessou a atividade elétrica, foi embora, acabou, eu tenho a diástole. E aí o coração, ele tem um marca-passo que é um marca-passo pessoal. E aí a gente pensa, mas marca-passo, Letícia, não é aquele negócio que as pessoas lá com problema cardíaco implantam, que vai lá pro centro cirúrgico, o paciente lá tem um problema cardíaco, o médico vai lá e implanta um marca-passo? Então, esse é um marca-passo artificial, porque nós temos um marca-passo natural, um marca-passo fisiológico que nasce com a gente. Ele já vem com um marca-passo, o nosso coração já tem um marca-passo. Só que em algumas pessoas, esse marca-passo já não está funcionando muito bem. Então, eles colocam um marca-passo artificial, que é o que a gente chama vulgarmente de, o paciente colocou um marca-passo, tá? Então, ó, vou colocar aqui uma outra imagem para vocês. Pronto. Olha aqui, ó. Observem aqui que eu tenho esse primeiro, a gente dá o nome disso de nó, tá? Eu tenho aqui esse primeiro nó, que eu vou dar o nome dele de nó sinoatrial ou marca-passo, só marca-passo. A atividade elétrica vai iniciar aqui no nó sinoatrial, vai passar aqui por essas fibras que estão no átrio direito e no átrio esquerdo, essas fibras de condução. Essa atividade elétrica vai partir daqui do nó sinoatrial, em geral, não é em todo mundo, mas na maioria das pessoas, ele começa aqui no nó sinoatrial, vai passar tanto pelo átrio direito quanto pelo átrio esquerdo. Chegando aqui, ó, ele vai chegar nesse ponto, que é o que a gente chama de nó atrioventricular. Chega aqui, dá uma seguradinha, dá um tempinho e depois ele espalha essa atividade elétrica, tá? Por esses feixes aqui que estão bem dentro aqui do septo cardíaco. O que é o septo cardíaco? Essa parede aqui que está dividindo o coração em esquerda e direita. Então, vai passar aqui por esse septo cardíaco. Quando ele passa por aqui, tudo isso daqui tá contraindo, tá? Então, ele vai passar por essa região aqui, vai passar por esse fascículo atrioventricular, que a gente dá o nome também de feixe de His. Então, sai daqui do nó atrioventricular, passa pelo feixe de His e se espalha pelos ramos direito e esquerdo do feixe de His. Depois que ele fizer toda essa volta, lembra que vai passando aqui, vai contraindo. Depois que ele passa aqui por esses feixes, ele vai se espalhar por essas fibras que estão aqui nas paredes laterais, que é o que a gente chama de fibra de Purkinje, tá? Então, vai passar aqui por dentro primeiro, toda essa parte aqui interna, que é o que a gente chama de feixe de His, e depois vai para essa lateral aqui, que é o que a gente chama de fibras de Purkinje. Então, o trajeto que ele vai fazer vai ser esse, tá? Vem do nó sinoatrial, passa para o nó atrioventricular, passa pelos feixes de His, passa pelas fibras de Purkinje e pronto. Lembrando que onde a atividade elétrica está passando, eu estou tendo contração. Passou aqui, contraiu. Quando ele já chegou aqui embaixo e está espalhando, esse átrio aqui está relaxando e assim sucessivamente. Alguma dúvida até aqui? Tá, sem perguntas eu vou seguindo, tá? Se depois aparecer alguma pergunta, vocês vão jogando aí.
Ah, sim, eu tirei aqui à toa. Essa é uma imagem que eu tinha colocado aqui para vocês de uma radiografia de tórax, tá? Lembra? AP é antero-posterior. O raio-x, o feito, então ele é antero-posterior. Ele está localizado no mediastino, porém o ápice dele tá apontado mais para a esquerda. Aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o ápice. Ele tá inclinado mais para a esquerda e tá menorzinho, tá? Esse músculo aqui, se vocês forem lembrar, é o diafragma, que a gente viu lá em sistema respiratório. E aqui essa imagem, óbvio que é interessante, assim, que vocês tenham alguma noção daquilo que vocês estão vendo na radiografia que vocês emitiram, né? Então, é óbvio que não tem obrigação de saber interpretar se tem alguma patologia, mas vocês têm que saber mais ou menos o que vocês estão vendo na radiografia que vocês acabaram de fazer. Então, saber que eu tenho aqui, que eu tenho o átrio esquerdo aqui, que eu tenho aqui o diafragma, essa regiãozinha que vai aparecer, que é o que a gente chama de bolha gástrica. O que que é essa bolha gástrica? É o contorno aqui da cárdia do estômago, tá? Que a gente consegue também ver bem na radiografia. Que a gente consegue ver também aqui parte aqui do contorno da aorta, que a gente está conseguindo ver aqui os pulmões. Isso daqui que a gente está vendo em tonalidade mais branca, mais esbranquiçada, perdão. Lá na frente vocês vão saber como é que a gente fala certinho a palavra esbranquiçada ou escura. Tem um nome certo para isso aqui. Seu Cidalma vai ensinar para vocês. Mas vamos por enquanto chamar de esbranquiçada. Esses contorninhos aqui esbranquiçados são os arcos costais que a gente está vendo aqui. Eu tô vendo aqui, ó, os brônquios que estão se ramificando. Eu tenho aqui brônquios primários que estão saindo daqui, tá? Então, são algumas estruturas que eu consigo ver numa radiografia e que é importante que a gente já vá treinando os nossos olhos, tá? Isso a gente vai estudar no semestre que vem, mais especificamente, mas é importante a gente já ir treinando o nosso olho para entender o que que a gente, tá bom? Esse videozinho aqui é para vocês poderem ver como o coração ele bate. Isso aqui foi um órgão retirado para transplante, né? Então ele está aqui fora do corpo e ele está recebendo aqui por alguns caninhos sangue para manter ele batendo para esse coração que está aqui esperando para poder ser implantado na cavidade do paciente. Então observem como ele não bate por igualzinho, né? Porque eu tenho uma parte contraindo e uma parte relaxando. Então ele faz esse movimento meio diferentão quando ele tá batendo, tá? Bem bonitinho o bichinho. Então essas são as referências que vocês já conhecem de cor e salteado. Bom, o que eu tinha separado para a gente poder falar hoje é isso. Na quarta-feira a gente vai fazer uma outra live, aí a gente vai falar sobre sistema circulatório, a gente vai revisar o conteúdo de sistema circulatório para poder já dando mais um adianto aí para vocês poderem fazer a atividade avaliativa de vocês sem dúvida, sabendo o que vocês estão fazendo com bastante confiança. Vocês ficaram com alguma dúvida disso que eu expliquei agora para vocês? Tem alguma pergunta, alguma coisa que foi falada aqui que vocês lembraram que tinha lá na atividade avaliativa, que vocês não lembraram, que está confuso? Contem-me. Como é que estão os de dúvidas? Tá tranquilo, Luiz? Não tem um Cristo que tira da minha cabeça que seu nome não é Malaquias. E é Luiz Malaquias. Bom, o Luiz tá tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que eu repasse algum ponto? Tem alguma coisa que vocês viram na atividade que vocês leram e não entenderam porcaria nenhuma e quer que eu explique de novo? Como é que a gente tá aí na vida? Alguém quer acrescentar mais alguma pergunta? Bom,
Não havendo mais perguntas, então a gente encerra por aqui essa live, tá? Lembrando que na quarta-feira a gente faz uma outra live, nesse horário também às 21h. Procurem não se atrasar. Eu começo, geralmente eu espero uns 5 minutinhos, e aí a gente já começa essa live. Vou ficar um nojo quando eu conseguir entender um filme radiográfico. Opa!